Olá, alunos. Vamos a mais uma correção da ficha literária número 3 do nosso livro de literatura, o Diário de Anne Frank, em quadrinhos. E nessa terceira divisão do livro, nós vimos aí alguns aspectos bem interessantes da vida desse grande número de pessoas ali no anexo secreto, né? Nós vimos aí pela leitura que uma parte interessante da vida de Anne e dos outros habitantes no anexo. Nós vimos um pouco, digamos assim, do devaneio de Anne, que é típico de uma pessoa que realmente está dentro de um anexo. Nós temos aí nessa imagem Anne imaginando se ela estivesse na Suíça com o pai dela, as tantas combinações de peças de roupa e de calçado que ela usaria, e juntamente com seu pai, que é a pessoa de quem ela mais gosta. E no final aí da descrição, ela diz nos seus escritos que isso é típico de uma pessoa que está totalmente isolada e não sabe quando vai sair. Nós vemos também, nesse pequeno recorte do livro, um pouco sobre o que estava acontecendo na época da Segunda Guerra Mundial com os judeus, pelas notícias que eram trazidas para dentro do anexo. Vimos um pouco o avançar da adolescência da Anne, e vimos também um pouco do que ela faz para se manter alegre, mesmo diante de tanta dificuldade e diante de tanto medo. Então, vamos aos aspectos textuais. A primeira questão pergunta se, observando os desenhos das páginas 42 e 43, as imagens nos sugerem. Nós temos as opções. A resposta é que as imagens nos sugerem que Anne que tinha constantes brigas e discussões no anexo. Você vê que é colocado ali no desenho as pessoas como se fossem dragões, e Anne descreve muito bem essa questão da discussão, das brigas entre os adultos. Ela diz que os adultos chamam de discussão, mas ela chama de briga. O que ela diz é que lá tinham constantes brigas mesmo, e que ela constantemente era repreendida pelos adultos. Segunda questão, as constantes brigas e discussões que aconteciam no anexo normalmente tinham como pivô das mesmas, com certeza, a senhora Van Damme. Inclusive, a Anne diz lá no seu diário que a senhora Van Damme não era nada modesta. A terceira questão vai perguntar: o maior passatempo de Anne no anexo secreto era, isso vocês já sabem, que era a leitura e a escrita. Anne dedicava grande parte do seu tempo à leitura e à escrita. E um dos livros que ela fala que começou a ler é um livro já um pouco mais avançado. É um livro que ela diz que agora estão deixando ela ler uma literatura que não é tanto uma literatura de criança. Isso prova que ela já estava avançando, né, na sua fase de adolescência. A quarta questão: que notícias a senhora Mip trouxe do mundo real ao anexo secreto? Como eles não saíam, as notícias que eles sabiam era pelo rádio ou então pelas pessoas que os estavam ajudando. E numa dessas visitas, a senhora Mip não trouxe notícias muito boas sobre o que estava acontecendo fora do anexo com os judeus. Inclusive, ela relata, né, que ela viu a sua vizinha judia ser levada pela polícia Gestapo. Como se vê aqui nesta imagem, né? As pessoas sendo levadas em vagões de trens, como se fossem gado. Os judeus eram levados para os campos de concentração assim, eram capturados em suas casas, nos esconderijos, nos seus locais de trabalho, e eram levados em vagões de trens, em vagões de ocupação para gado. Então, faça uma pesquisa e registre. O que foi a Gestapo? Então, a Gestapo foi a polícia secreta criada pelos nazistas com o objetivo de monitorar e perseguir indivíduos e grupos que pudessem representar alguma ameaça para o Estado, no caso, para a Alemanha. Então, alguns grupos de pessoas foram perseguidas. Negros, por exemplo, também foram perseguidos, mas principalmente os judeus, por aqueles motivos que nós já falamos nas outras fichas. Então, a Gestapo era uma espécie de polícia
secreta criada pelo nazismo. Então, aí, como vocês veem, esses aí são fotos da Gestapo. Aqui nós vemos a Gestapo em ação, capturando e prendendo judeus. Esse era o trabalho da Gestapo, investigar onde poderiam ter judeus e outros grupos escondidos, e eles capturavam. O que foi o Westerbork? Ou Westerbork, alguma coisa assim, eu não sei bem a pronúncia porque não é da nossa língua, né? Então, perto de Westerbork localizava-se o campo de concentração de Westerbork. O campo de Westerbork foi um campo de concentração situado a cerca de 15 quilômetros da vila, que também recebe esse nome, né? Nos Países Baixos, lá mesmo na Holanda. Este acampamento tinha sido iniciado pelas autoridades neerlandesas durante o verão de 1939, a fim de receber os refugiados provenientes de origem judaica na Alemanha. Quando o exército alemão invadiu a Holanda, haviam 750 refugiados no acampamento. Vocês não precisam escrever tudo que eu coloquei aqui, são só informações que são interessantes. Então, a princípio, o campo de Westerbork seria só um campo de concentração de refugiados, já fugindo da guerra e da perseguição na Alemanha. Mas, quando a Holanda foi invadida, ao invés de campo de concentração, ele transformou-se, na verdade, em um campo de extermínio de judeus. Então, ele passou a ser dominado pelos judeus, deixou de ser um campo de concentração de refugiados para ser um campo de horrores. Continuando, o anexo secreto receberia um novo judeu. De quem se tratava? Então, tem aquela página lá que o pai da Anne fala com ela, que o anexo receberia um novo refugiado. Na verdade, esse novo refugiado tratava-se do dentista da senhora Miep, o senhor Albert Dussel. Então, aqui nós temos o senhor, uma foto dele, com a sua... que é aquela que seria a sua futura esposa, era a sua noiva, a Charlotte, a quem ele chamava de Lotte. E ele mostrou uma foto dela para a Anne. Vocês vão ver isso mais à frente. Onde o novo hóspede do anexo secreto ficaria acomodado? Este fato agradou a Anne, por quê? Então, o novo hóspede dividiria o quarto com Anne, e Anne não se agradou deste fato, pois teria que dividir a escrivaninha com o novo hóspede, e assim não ficaria o tempo que quisesse com seu diário, né? Então, essa imagem é fica lá onde é mesmo o local o anexo secreto, que hoje eu já falei para vocês na outra ficha, que é o Museu Anne Frank. E esse aí era o quartinho da Anne, o pequeno espaço que ela tinha, que antes ela dividia com a Margot. E com a chegada do dentista, o senhor Dussel, ele passou a dividir esse quarto com ela, né? Então, essa caminha aí próxima à escrivaninha aqui seria a cama da Anne, e essa aqui seria a cama do senhor Dussel. E ela ficou triste porque ela sentava nessa escrivaninha por horas e ficava à vontade, escrevendo no seu diário. Com a chegada dele, ele também se sentaria aqui para fazer os seus estudos. E possivelmente ele tenha ficado no quarto com a Anne, porque Anne era saindo da sua infância e já era adolescente, mas com certeza o pai de Anne considerou que seria mais adequado ele ficar no quarto da Anne, que ainda era uma criança praticamente, do que ficar com a sua irmã Margot, que já era uma mocinha. Oitava questão. Anne preparou uma brochura com as supostas regras do anexo secreto. O fato de Anne preparar uma brochura nos faz entender que... Então, vocês viram lá, né? Uma brochura que ela preparou com as regras, tudo muito bem organizado, de certa forma com uma pitada de humor. Então, isso demonstra que o último parênteses, né? Anne é bem-humorada e, apesar das dificuldades, tenta encarar as situações com bom humor. E já a próxima pergunta é relacionada à primeira, a oitava, né?
Leia novamente a página 55. Você acha que Anne está errada ao tentar se manter alegre mesmo diante das notícias tão tristes? Então, essa resposta é pessoal, mas eu diria que Anne está certa em tentar manter o entusiasmo e o humor, porque eles já estavam numa situação difícil, presos dentro de um anexo, sem poder sair. Então, se eles ficassem muito pensativos só em relação às notícias ruins que vinham de fora, eles iriam adoecer todos lá dentro. Então, ela procurava manter o bom humor. Apesar que ela relata, vocês veem lá, que tem momentos que ela diz que não sabe como reagir, que pode se sentir até culpada de tentar reagir bem diante de uma situação tão difícil. A 10ª questão. O Sr. Kleiman trouxe do mercado negro para o anexo. O que o Sr. Kleiman trouxe do mercado negro para o anexo secreto? E quem cuidou da conservação deste alimento? Então, o Sr. Kleiman trouxe um porco, um leitão, e o Sr. Van Damme foi quem se utilizou dos seus conhecimentos em condimentos e especiarias e tratou de realizar os procedimentos para a conservação da carne, transformando boa parte dessa carne em linguiça. Então, esse aqui é o senhor Van Damme, especialista em condimentos, empregado da empresa do senhor Otto, e estava lá dentro do anexo juntamente com eles, porque ele também era judeu, juntamente com sua esposa e o seu filho. 11ª e última questão. Durante o banho no escritório, ele não resiste, abre as cortinas. Primeiramente viu algumas crianças brincando e logo depois começa a chover. Sabendo disso, responda. Quem N vê pela janela? Então, de certa forma, eu repeti aqui a pergunta, né? Na resposta, eu repeti a pergunta. N viu primeiramente algumas crianças bem sujas, brincando livremente em um quintal, e em seguida começou a chover. E N viu na rua várias pessoas andando com guarda-chuvas, e dentre essas pessoas, N reconheceu 2 judeus que ela conhecia do bairro onde ela morava. Então, ela reconheceu de cara, assim, ela reconheceu um casal que como eles também, como a família dela, estavam fugindo. Ela fala, né, que as mulheres estavam tudo gordinhas, será que era de comer batata? Mas era com muitas roupas, assim como eles fugiram ali, aquele casal também estava fugindo. O que aconteceu com as pessoas que Anne viu pela janela? Anne viu o casal de judeus conhecidos dela serem capturados pela Gestapo, fato esse que a deixou muito triste. Então ela viu que aquele casal fora pego pela polícia ali, e ela ficou triste. Ela disse que a sensação é como se ela tivesse denunciado aquele casal para a polícia, mas ela teve essa sensação porque ela conhecia. Mas é claro que ela não fez isso porque ela também estava escondida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tenham acertado muitas questões.